Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos queijos, tá? Os queijos, eles podem ser classificados de acordo com vários critérios. Podem ser classificados de acordo com a sua quantidade de gordura, com sua dureza ou com sua origem, tá? Porém, a classificação mais conhecida dos queijos leva em consideração o conteúdo de água, tá? E é esse tipo de classificação que nós vamos estudar agora. Bom, podemos classificar os queijos quanto ao seu teor de água em queijos frescos, queijos macios, queijos semiduros e queijos duros, tá? Os queijos frescos são aqueles que têm um alto conteúdo de umidade, tá? Em torno ali de 60 a 80%. Tem uma consistência mais pastosa, tá? E não ocorre maturação nesse tipo de queijo. Então, a gente viu lá naquela etapa de fabricação de queijo, né? Nas etapas, eu não vou ter essa etapa de maturação e de cura do queijo lá no final, né? Após o processo ali de prensagem, esse queijo já vai poder ser consumido, né? Ele tem aquele sabor mais fresco, né? O acidificado. A cor dele é branca, ele não possui casca, né? Principalmente aí porque não ocorre esse processo de maturação. Então, ele é um queijo mais suave, vamos dizer assim, tá? Esse tipo de queijo, ele também é pouco prensado, tá? Como a gente falou lá na etapa de prensagem, alguns queijos, né, tem essa etapa, dependendo do tipo de queijo, a prensagem é feita, né, de forma mais evidente, né, uma prensagem maior. Nesse tipo de queijo aqui, nós não temos uma etapa de prensagem muito grande, são pouco prensados e eles eliminam pouco o soro. Por isso que eles têm esse tipo de consistência, tá? Eles são aqueles queijos mais úmidos, ok? Esse tipo de queijo, né? Exemplos de queijos frescos. Os queijos frescais, queijo Minas Frescal, que é bastante consumido, e queijos brancos, tá? Gente, temos também os queijos macios. Os queijos macios, eles são curtidos ali durante algum tempo, maturados durante algum tempo. Eles possuem uma umidade entre 40% e 50%, tá? Esse tipo de queijo possui casca, porém, dentro a sua textura, a sua massa é bem macia. Esse tipo de queijo aqui é bem interessante, tá? Ele possui aí essa massa, essa casca por fora e por dentro ele é macio. Exemplos, né? O queijo brie e o camembert. Esse tipo de queijos aqui, eles são maturados, então eles são adicionados de alguns micro-organismos específicos, tá? O brie e o camembert são exemplos desses tipos de queijos. Então, são adicionados ali os micro-organismos para cada tipo de queijo. Esse queijo vai para aquela câmara de maturação que a gente falou, com umidade controlada, temperatura controlada, e depois de um determinado tempo, né, nós vamos ter aí a formação desse fungo branco em volta, né, que é característico desse tipo de queijo, né? Essa casca branca em volta é o desenvolvimento do fungo, e essa casca que é formada, ela vai permitir então que o interior do queijo, né, se mantenha macio, então vai permitir que esse queijo mantenha a sua umidade e não tenha, né, perda de umidade ali para o ambiente, ok? Temos também, gente, os queijos semiduros. Os queijos semiduros, eles já têm ali um percentual de umidade entre 40% e 45%, tá? Esses queijos também são submetidos ao processo de maturação, possuem uma casca mais grossa, geralmente, e têm aromas e sabores bem desenvolvidos por conta aí desse processo de maturação, ok? Exemplos desses queijos, o gorgonzola e o roquefort, tá? Então, nesse tipo de queijo são adicionados esses micro-organismos aí, né? Nesse caso do gorgonzola e do roquefort são fungos que são adicionados, e esses fungos, eles vão se desenvolvendo, né, e formando essa coloração verde característica desse tipo de queijo. Não só a coloração, mas os aromas e sabores são desenvolvidos nesse tipo de queijo. E, né, ele é considerado semiduro porque ele tem ali uma umidade, né, que vai ficar entre os queijos macios e os queijos duros, tá? Temos também os queijos duros. Os queijos duros sofrem um processo de maturação mais longo, tá? E geralmente eles são prensados com bastante intensidade. Nos queijos duros, geralmente temos 30 a 40% de umidade ali dentro desses queijos. Então, como eles são bastante prensados, tem bastante retirada do soro, da massa do queijo,
tá? E ele sofre esse processo longo de maturação, então, durante esse processo também ocorrem ali as transformações dentro do queijo, né, devido à quantidade, os micro-organismos específicos que são adicionados, né, nesse processo de maturação. E, né, com esse tempo também de maturação, esse queijo vai perdendo mais umidade, ele vai ganhando essa característica aí de ser mais duro, tá? Esses tipos de queijos aqui, eles têm essa pasta, né? Essa massa deles é mais dura e compacta, pode ter furos ou não, tá? E os furos são provenientes aí da liberação de gases pelos micro-organismos, tá? Eles podem ter casca mais dura ou menos dura. Isso vai depender do tipo de queijo, tá, gente? São exemplos aqui desses queijos duros, o Emmental e o Gruyère, tá? Então, são queijos bastante consumidos. Temos aqui nos queijos duros também o queijo parmesão, que é um queijo mais comum aí, que eu acho que todo mundo, né, conhece ou já comeu. Enfim, são queijos bastante consumidos também, né? E tem essas características aí, por serem mais duros também, muitos são utilizados em receitas, né? Para fazer receitas e tudo mais, diferente dos outros tipos de queijos que são mais consumidos puros, né? Nada, obviamente, impede que se consuma esse tipo de queijo duro naturalmente também, né? Consumo direto. Bom, vamos falar um pouquinho, gente, também de outro tipo de produto derivado do leite, o requeijão, tá? O requeijão, ele é um produto bastante consumido aqui no nosso país, né? Bastante nutritivo, de fácil fabricação. Ele é produzido com aproveitamento do leite desnatado, tá? Então, se utiliza ali parte do creme obtido pelo desnatamento do leite, né? Que é a nata, a gordura do leite que a gente já falou, né? Que ocorre lá no processo de centrifugação. A gente vai separar, então, a nata do leite, né? Então, eu vou ter o leite desnatado, vou ter a nata, então eu vou aproveitar esse creme, né? Essa nata, esse creme que é obtido, e eu vou utilizar uma parte desse creme, né? O restante pode ser utilizado para a produção de manteiga, por exemplo, que é bastante consumida aí também, tá? Como ocorre, então, o processo de fabricação do requeijão? Gente, processo de fabricação simples: coagulação, aquecimento, dessoragem, eliminação da acidez e cozimento. O requeijão é um produto que tem bastante variedade aí no mercado, né? Existem aí muitos fabricantes que adicionam diversos tipos de aditivos para aumentar a viscosidade do produto, para melhorar a consistência, né? Para evitar que haja aquela separação, né? A dessoragem do produto, né? Durante o tempo de armazenamento. E a gente tem que ter bastante cuidado ali no momento da compra do requeijão, por conta da quantidade de aditivos que é adicionada, né? Então, às vezes, você vai lá e compra um produto que é tipo requeijão, mas ele não é requeijão porque ele não contém ali, pela legislação, as suas características específicas, tá? Mas é um produto bastante consumido e bastante produzido aí pelas indústrias por conta da sua alta demanda de consumo, tá? Temos também a manteiga, gente. A manteiga é um produto que é obtido pela nata do leite, né? Pela gordura do leite. A nata, quando é separada lá pelo processo de centrifugação, como a gente falou, né? Nós vamos pegar essa nata, adicionar de sal, né? E dar essa característica. Por quê? Primeiro a gente vai ter, então, o creme ali, né, do leite. Nós vamos retirar, né, essa nata do leite. Vamos pasteurizar e fermentar, tá? Essa fermentação do creme que vai, a partir dessa fermentação que vai ocorrer a fabricação da manteiga, tá? O que é importante ali da manteiga? Ela pode ser ou não adicionada de sal, isso vai depender. Existe a manteiga sem sal também, que é bastante utilizada aí para produtos, principalmente para fazer produtos de confeitaria e tudo mais, né? A manteiga ela deve ser sólida e homogênea, ter a coloração amarela e um sabor e cheiro característicos, tá? Característicos do quê? Desse processo de fermentação que ocorre ali neste creme, tá?
O tempo, gente, necessário para se obter a manteiga, ele vai depender muito, né, da temperatura, da acidez e da maturação do creme. Em geral, a gente utiliza temperaturas ali de 10 graus, né, para que ocorra, né, esse processo. Então, a manteiga ela vai ser formada a partir dessa maturação e bateção desse creme. Então, esse creme ele vai ser batido, tá? Várias vezes com uma alta intensidade, né? Para que esses choques, né? Entre o creme e as paredes do equipamento que está sendo utilizado para realizar essa bateção, ocorre, então, essa aglomeração desses glóbulos de gordura, tá? E aí ocorrendo essa aglomeração desses glóbulos, nós vamos ter a formação da manteiga. Então, eu vou aglomerar todos os glóbulos de gordura e eu vou ter aquele líquido que vai ser separado durante esse processo, que é o soro da manteiga, tá? Então, basicamente, tenho lá o meu creme pasteurizado, maturado, né? Dependendo aí do tempo de maturação. Isso vai depender do tipo de manteiga que está sendo produzida e tudo mais. Depois que eu tiver esse creme já maturado, eu vou realizar esse processo aí de bateção. Essa bateção é realizada a temperatura de 10 graus Celsius, tá? Por que a gente realiza a bateção da manteiga em uma temperatura de 10 graus Celsius? Gente, se eu tiver uma temperatura muito alta, eu não vou conseguir separar, né, esses glóbulos gordurosos desse líquido que é o soro. Por quê? A manteiga é um produto que a temperaturas mais altas ela vai se tornar líquida, né? Esses glóbulos vão ficar em forma líquida, tá? A temperatura ambiente, a característica aí da manteiga é que elas, né, dessa gordura é que ela seja sólida, né? Então, para garantir que eu consiga separar de uma melhor forma, eu tenho que utilizar uma temperatura mais baixa, para que o momento, o processo de bateção vai acabar esquentando, né, o meu produto, por conta desses choques entre o produto e as paredes, né, e enfim, entre o produto e o produto mesmo. Eu vou aumentar essa temperatura por conta desse tipo de processo, e aí eu posso não ter uma aglomeração ideal desses glóbulos. Por isso, a gente utiliza aí uma temperatura de 10 graus Celsius, para garantir que essa manteiga vai ficar sólida, né? Que esses glóbulos de gordura eles vão ficar sólidos o suficiente para se aglomerar, né? E aí eu vou conseguir separar toda essa parte de gordura do líquido, tá? Que é o soro da manteiga. Sempre, gente, para se obter essa manteiga de qualidade, né? Alguns fatores de qualidade devem ser observados, né? Qualidade do creme, cuidado com a fermentação, higiene, a gente sempre fala muito de higiene, né? Temos que ter higiene de utensílios, equipamentos, de todos os produtos que vão entrar ali em contato, né? Com essa manteiga. Muito cuidado no modo de elaboração, né? Como eu falei, cuidado com a temperatura também para que haja aí um processo, né? Um processamento melhor e que eu tenha uma manteiga de qualidade ali no fim do meu processo. E também é importante que se utilize um sistema adequado de embalagem, né, para conter esse produto, para evitar todas aquelas contaminações que a gente fala sempre, né? O produto sai ali de dentro da empresa, ok, com todas as suas características de qualidade, e durante armazenamento, transporte e distribuição pode ocorrer aí contaminação e perda de qualidade por conta, muitas vezes, de não apenas, né, o mau manuseio do produto, mas também sistemas de embalagem não adequados para cada tipo de produto.